A gente vê muitas equipes excelentes brasileiras, né, indo para campeonatos mundiais e lá elas não conseguem desempenhar as partidas com a mesma qualidade que a gente tem aqui, né? E eu imagino, né, daí por experiência minha, enfim, até de entrevistar e tal, imagino que vem a tensão, vem a ansiedade, nervosismo, porque é tudo novo, né, mundial novo. Mas isso é recorrente na história do esporte brasileiro até hoje, né? Acontece desde lá de trás, quando as primeiras equipes começaram a conseguir vagas para mundial, e hoje também, recentemente, né, no League of Legends, a gente teve equipes brasileiras agora no mundial que foram eliminadas. No Valorant, que tá rolando essa semana, não, até tô meio por fora, mas parece que as equipes não foram tão bem também. E eu queria saber a tua opinião, de repente, se até o X quiser dar dele aí, pela experiência dele também. Por que acontece isso ainda, sabe? Depois de tanto tempo, tanto acompanhamento já com psicólogos também, essas equipes grandes têm. Por que ainda, quando o Brasil vai para o Mundial, a gente acaba não conseguindo desempenhar com a mesma qualidade que a gente consegue desempenhar em campeonatos, por exemplo, nacionais ou aqui mais locais, América Latina? Uhum. Eu acho que isso acaba não sendo só um fator psicológico, vamos dizer assim, né? O que eu sinto da parte psicológica que acaba pegando um pouco é a pressão, né? E a pressão da torcida do cenário brasileiro, que muitas vezes não colabora com os times, né? Dentro do cenário do LoL, assim, principalmente, eu acho que a gente tem uma torcida, uma comunidade muito tóxica nesse sentido, né? Então, é difícil você lidar com tudo isso. Óbvio que quando a gente faz um trabalho psicológico, a gente tenta fazer com que o atleta tenha recursos para lidar com esse tipo de coisa, né? Então, se isolando um pouco das redes sociais, deixando isso para outro momento, né? Quando acabar, por exemplo, o campeonato, tudo bem, você lida com aquilo, mas não precisa lidar com aquilo naquele momento. E o que eu percebo, né, do LoL, né, e o Valorant, eu acho que também tá passando por isso. Assim, em relação a treinos, realmente, né? A gente tem um nível, né? E acho que todo mundo do cenário tem essa consciência de que às vezes a gente tem um nível inferior em relação a essas coisas, né? E aí pode ser, às vezes, em relação à falta de bootcamp, né? De ter contato com outras regiões. Aqui no LoL, por exemplo, a gente está isolado no Brasil. A gente treina contra nós mesmos e acabou. Então, por isso, quando a gente vai para um mundial, para alguma coisa que tenha times de outras regiões, a gente não tem um desempenho tão bom, né? O Valorant, eu acho que também tá nesse nível, assim, né? A gente tava num mundinho fechado, onde a gente tava aqui treinando com os mesmos times e tal, então fica difícil de você evoluir. Mas, em contrapartida, a gente tem super sucesso em relação a outros times, né? No Rainbow Six, por exemplo, o Brasil é um dos melhores, né? Por quê? Porque treina com times de outras regiões também, né? E a mesma coisa o CS. A gente tem equipes brasileiras que fizeram já história aí, né? E tem equipes que ainda estão lá fora e que, quando vêm para o Brasil, até mudam assim um pouco da forma que as pessoas veem o treino, né? Então, os times que ficam um tempo lá fora vêm aqui, começam a bater em todo mundo, fala, nossa, peraí, a gente tá um nível abaixo. Então, eu acho que essa diversidade do treino acaba limitando um pouco nesse sentido. Por isso que os resultados, às vezes, não conseguem ser tão satisfatórios nesse sentido. Mas, se a gente parar para pensar, dentro da realidade brasileira, né, tanto do LoL quanto do Valorant, a gente tem um bom desempenho. Só que quando a gente vai lá fora, a gente vê que a gente está isolado como se fosse numa ilha. Não, só para Não, lembrar que Rainbow Six foi campeão mundial, né? Equipe brasileira, né? Foi uma final brasileira, né, no Mundial agora. Sim. Então, só lembrando isso aí, porque realmente Rainbow Six e CS, o Brasil tem histórico aí muito bom no Mundial. Mas no League of Legends e no Valorant, infelizmente, ainda não chegou né? nossa hora. Mas essa questão, acho que pega mesmo, assim, na minha humilde opinião, essa questão geográfica mesmo. A gente está extremamente isolado das regiões, né? É questão de servidor mesmo, de acesso, de poder, por exemplo, jogar com os times europeus, times asiáticos, que são os melhores, né? E para você ser o melhor, você tem que jogar contra os melhores. Porque daí você vai invariavelmente, seu nível vai subindo, porque se as galera tá lá, então você vai gradativamente subindo, né? É igual se a gente for pegar futebol, compara time brasileiro, o campeonato brasileiro com, por exemplo, a Champions League, o campeonato espanhol, o campeonato português, o campeonato italiano, essa questão mesmo. E a gente sofre pela nossa moeda também, né? Esse é um ponto também que foge um pouquinho do conhecimento das pessoas, mas, por exemplo, a Cade sempre trouxe pessoas de fora, ela tem um histórico de trazer jogadores. Trouxeram os primeiros talentos da Ásia para League of Legends lá em 2015,
porque a gente tinha uma realidade de dólar páreo, tipo, barra real mais acessível. Hoje é praticamente impossível, porque o atleta vai receber em dólar, então é um dos meios, como a gente poderia desenvolver isso, é ter trazer gente de fora, e não só jogadores, trazer analistas, trazer coaches, trazer preparadores, trazer também a gente poder se rechear de profissionais que têm uma experiência em outras áreas mais evoluídas. Só que isso parte de um poder de investimento que a gente não tem, assim, poucas, né, tem organizações que têm, né, que conseguem faturar bastante, mas a gente trazer profissionais para pagar em dólar aqui na realidade do Brasil fica um pouco difícil. Aí o nosso nível perante outros países em determinadas modalidades é bem ruim mesmo. A gente tem que admitir isso, que é um problema, e a gente tem que tentar encontrar soluções, né? Sim. E aproveitando só... pode falar. Eu queria aproveitar só e emendar um negócio que é o seguinte... aí tem essa questão, né? Você não treina com as equipes, porque, né, servidor é diferente. Aí se você entrar no servidor europeu aqui do Brasil vai ter lag, enfim, não dá, tem que viajar. Sim. Aí você chega no Mundial, imagina que é uma bola de neve, porque você nunca treinou contra aquela equipe, nunca jogou contra aquela equipe, ela começa a jogar de um jeito que você nunca viu, aí começa a vir aquela pressão, você já começa a se perder, os jogadores ansiosos, nervosos, e aí vira aquela bola de neve do que a gente tá falando que você trabalha, né? Desculpa ter te interrompido. Sim. Não, e outro ponto também é que até quando você está lá treinando nessa região para o Mundial, as organizações de lá têm preconceito de treinar com brasileiros, porque sabe que o nível é mais baixo, que ela não vai conseguir render tanto quanto jogando contra um asiático, um time chinês, um time sul-coreano. Então, mesmo quando você está lá na mesma competição, os times brasileiros, organizações brasileiras têm muita dificuldade de até marcar treinos, porque já existe um certo preconceito que a região do Brasil tem um nível de performance inferior.